Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados, mais uma vez. 1 Samuel, capítulo 15. Esse capítulo todo ele fala de uma história. Nós estaremos meditando na primeira parte dessa história hoje. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, agradecemos a Ti pelo privilégio e alegria que temos de nessa noite estarmos reunidos em um santo ajuntamento para adorar o Teu nome e para aprendermos na Tua santa palavra. Vem, Senhor Deus, falar aos nossos corações. Somos pequenos, somos frágeis, somos dependentes de Ti. E a Tua palavra, Senhor Deus, nos fortalece, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos guia. Fala, Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, para com cada um de nós nessa noite. Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Colocamos-nos como Teus filhos em Tuas mãos, para sermos ensinados e instruídos por Ti nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 15. Esse capítulo todo fala sobre um episódio conhecido por muitos de nós, e nós vamos estar meditando, se Deus assim nos permitir, até o versículo de número 12, nesta noite. E se permitir, em outra oportunidade, nós concluiremos este capítulo. Vencendo uma guerra e perdendo o reino. Como é que se pode vencer uma guerra e perder um reino? É a história desse capítulo. Nós temos um rei que vence uma guerra, mas ele perde o reino. Como é que é isso? Como que isso pode acontecer? Será que a minha vitória, ela implicará na perda do reino que Deus tem trazido à minha vida? Que tipo de vitória nós estamos celebrando? Qual a vitória que eu e você temos celebrado? Será que essa vitória tem comprometido o reino que Deus tem trazido a mim, a você? O reino de Deus em nossos corações? Vamos ver o que aconteceu com esse rei. Ele venceu uma guerra, mas perdeu o reino. Capítulo 15, versículo de 1 a 3 nos diz: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Primeiro versículo, amados, nós vemos Deus lembrando a Saul que ele é rei porque ele foi escolhido por Deus. Por mais que Saul foi aclamado pelo povo como um rei, Deus diz: eu te escolhi e eu te ungi. Samuel, meu profeta e sumo sacerdote, ele
foi até você para te ungir, porque eu escolhi você. Você é rei porque eu o escolhi. Deus lembra a Saul que ele é rei, não pelas suas características pessoais, que diz a palavra de Deus que Saul, ele superava todo o povo do ombro para cima, né? Parece que ele tinha uma aparência também bem diferenciada. Em estatura, ele prevalecia sobre todo o povo. Mas Deus diz: eu quem te escolhi, não foi o povo que te escolheu. Eu te escolhi e o povo te aclamou. Eu quem te ungi, enviei Samuel até você para ungir você. Então você é rei, porque fui eu quem escolhi você para ser rei. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Então, Deus tocou em Samuel e disse: eu já tenho escolhido o meu, e o meu é esse rapaz aqui que está procurando os jumentos de seu pai. Pode ungí-lo rei, porque ele será o rei de Israel. E aí ele diz no versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhes perdoes. O que Deus diz? Já que eu te escolhi, já que eu te fiz rei, fui eu quem te escolhi, fui eu quem te consagrei, fui eu quem te ungi, então você deve obediência a mim. Porque se eu te consagrei, então é porque eu tenho um propósito e missão para você cumprir. Amém? Eu te escolhi, eu te ungi, eu te consagrei. Então quem vai dizer a você o que você vai fazer, sou eu. Porque fui eu quem te separei, fui eu quem te ungi. É isso que Deus está dizendo. Então já que você é o meu rei, você não está aqui para atender a que o povo de Israel te pedir. Você está aqui para atender ao que eu te ordenar. Deus está dizendo: você deve obediência a mim, porque fui eu quem te consagrei. E se eu te consagrei como rei de Israel, eu tenho um propósito. E eu tenho uma ordem para você cumprir. Porque fui eu quem te separei como rei de Israel. E Deus dá uma ordem a Saul. E a ordem é destruir os amalequitas. Quero que você destrua todos os amalequitas. Destrua tudo que tiver. Sobe lá até eles, destrói tudo, porque anátema é para mim. Então Deus disse: eu te escolhi, você me deve obediência, porque eu te consagrei, então eu é que tenho um objetivo pelo qual consagrei a sua vida, e eu tenho uma ordem para você: sobe e destrói os amalequitas. A mesma coisa acontece comigo e com você. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. E você e eu devemos obediência àquele que nos escolheu. Deus te consagrou e Deus te ungiu. E não foi para você decidir o que quer fazer e como vai fazer. Mas foi para você obedecer o plano traçado por Ele. E Ele vai dar ordens a mim e a você. E essas ordens, elas devem ser obedecidas. Amém? E por que Deus manda destruir o povo amalequita, amados? Por que Deus manda destruir o povo amalequita? Saul, depois que foi consagrado rei, ele já teve experiências de guerras, e as experiências foram bem-sucedidas. Deus deu vitória a ele guerreou bem. Jonatas, seu filho, também conseguiu muitas vitórias. Mas Deus agora chama ele para uma guerra, e uma guerra diferente. As guerras que Saul tinha guerreado eram guerras de proteção do seu povo. Estava protegendo o seu povo, estava protegendo o seu território, estava atacando seus inimigos, estava sendo invadido e ele tomou ação de defesa do seu território e do seu povo. Mas essa guerra é uma guerra diferente. Essa não é uma guerra de invasão. Essa não é uma guerra de agressão.
Essa não é a guerra de um povo que se dirige a ele para destruir o seu povo ou tomar uma de suas cidades. Não. Essa é uma guerra que o Senhor o chama para guerrear. Nas outras guerras, os seus soldados podem tomar despojos, podem tomar os bens do povo que será vencido. Mas essa guerra, Deus diz para ele, destrói tudo, totalmente, não lhes perdoa. Destrói todo o povo, desde a criança que mama até o ancião. Destrói todo o gado, todo o rebanho que eles tiver. Destrói tudo. Por que Deus manda destruir um povo, amados? Por que Deus manda destruir um povo? Mandar destruir toda uma cidade. Por quê? Diga comigo, Deus é justo. Diga comigo, aquilo que nós plantamos, colhemos. E diga comigo, Deus vela pela sua palavra. Quem são os amalequitas, amados? Os amalequitas é um povo que quando Israel saiu do Egito, esse povo no meio do deserto procurou ser um obstáculo para a nação de Israel. Foi a primeira guerra que Israel teve que enfrentar quando saiu do Egito. Amaleque se colocou como obstáculo ao povo de Israel, quando o povo de Israel saiu do Egito para a terra prometida. Deuteronômio 25, 17 a 19 nos diz: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver te dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. O povo vinha no deserto, tinha saído do Egito, o povo estava cansado, estava fadigado. E os amalequitas vieram pelas costas. E quem vinha no final era justamente os mais fracos, os mais débeis, que vinham no meio da multidão e não estava no mesmo passo de quem estava na frente. E eles vieram, os amalequitas, e pegaram logo esses mais fracos e mais débeis, e os feriram e os mataram. E diz a palavra de Deus, eles não temeram a Deus. E a palavra diz, mas quando vocês entrarem na terra de repouso, que eu tenho prometido a vocês, os amalequitas serão destruídos. No dia da batalha, daquela guerra com os amalequitas, em que os irmãos sabem que Moisés erguia as mãos e o povo de Israel vencia. Quando ele baixava as mãos, o povo começava a perder e os amalequitas a prevalecer. No dia dessa guerra, o Senhor deu vitória a Israel contra os amalequitas. E o Senhor também falou profeticamente. Êxodo 17, 14 a 16. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aquele povo se levantou para guerrear contra o povo de Israel. E Deus diz: levanta um monumento, Moisés, porque eu vou riscar a memória deste povo. Levanta um monumento, Moisés, porque haverá guerra de geração a geração contra esse povo. Levanta um monumento. E Moisés levantou um monumento e disse: o Senhor é a minha bandeira.
Deus não se esquece das suas promessas. Moisés morreu, Josué morreu, iniciou-se o período dos juízes, passaram-se vários juízes governando Israel, libertando Israel. Os juízes se foram, morreram, levantou-se Samuel, o último juiz, e levantou-se Saul, o primeiro rei, o primeiro monarca do reino de Israel. E Deus lembrou-se da promessa que Deus tinha dito, que aquele povo ia pagar pelo que tinha plantado. Amém? Nós aprendemos aqui no domingo a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o que os amalequitas plantaram, chegou a hora deles colherem. E Deus diz, você vai lá e você vai destruir todo mundo. E tudo que tem lá, você não vai poder tomar nada para você. Nada. Você não pode tomar nada para você. Vai lá e destrói tudo. Da mesma forma como aconteceu com Jericó. O que aconteceu com Jericó? Deus disse assim, olha, Jericó é consagrada anátema para mim. Vai lá e destrói tudo e vocês não podem ficar com nada. Guarda só o ouro, a prata e o bronze. E o ouro, a prata e o bronze também não são para vocês. O ouro, a prata e o bronze é para usar nos utensílios sagrados. Mas o restante tu destrói tudo. Não deixa nada e não traz nada. Josué 6,17 nos diz, porém a cidade será anátema ao Senhor. Ou seja, ela tinha sido amaldiçoada por Deus, tinha que ser todos destruídos. Josué 6,18 nos diz, tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o Israel de Deus, e o perturbeis. Então o povo não podia tomar nada para si. O que isso significa, amados? Uma dificuldade de mover o exército para a guerra. Porque o exército que vai guerrear, ele vai colocar a sua vida em risco. E se ele vai colocar a sua vida em risco, ele espera pelo menos algum bônus disso. Ele espera pelo menos alguma bonificação disso. Porque era natural, quando se guerreava, os despojos da guerra, os bens dos povos vencidos, dividirem-se entre aqueles que tinham guerreado. Aí você imagina, você vai entrar numa guerra, você vai lutar, você vai correr o risco de vida e você vai sair de mãos abanando. Você vai deixar de cuidar dos seus negócios, vai deixar de cuidar da sua roça, vai deixar disso tudo de lado, para guerrear, e no final da guerra você voltar para casa de mãos vazias. Mas aquela guerra era uma guerra do Senhor. Aquela guerra era uma santa condenação. E para Deus, trabalhar de graça já é muito. E eu já tenho dito para vocês que para Deus a gente não faz nada de graça. Para Deus a gente não faz nada de graça. Deus faz tudo de graça para mim e para você. Mas nós não fazemos nada de graça para Deus. Porque Deus sempre recompensa. Nenhum trabalho é em vão para o Senhor. Sempre Ele recompensa. Você nunca vai poder bater no peito e dizer que fez isso e isso para o Senhor. Ele disse, eu já te paguei. E você já me devia, eu já te paguei. Você ainda continua me devendo. Amém? Nós somos tentados a dizer como devemos ser recompensados. A gente gosta de dizer como é que a gente deve ser recompensado. É como a gente dizer, eu não mereço isso. Ou dizer, você merece isso. Quem diz como eu e você vai ser recompensado, seremos recompensados, não sou eu nem você. Quem diz como nós seremos recompensados é o Senhor. Porque o mesmo Deus que te ungiu,
O mesmo Deus que eu e você devemos obediência, e o mesmo Deus que dá ordens, é o Deus que vai te recompensar como Ele quer. Mas me chama a atenção e me admira a rapidez como Saul conseguiu levantar um grande exército. 1 Samuel capítulo 15, versículo 4 e 5. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Ele conseguiu juntar 210.000 homens para guerrear. Ele juntou para guerrear contra os filisteus uma luta muito arriscada, 600 homens. Mas para cá ele conseguiu juntar 210.000. Um grande exército, amados, para lutar uma guerra que não tinha despojo para ser levado. Para lutar uma guerra que era anátema do Senhor. Tudo tinha que ser destruído e você tinha que voltar de mãos vazias. Você não podia tomar nenhum bem do povo vencido. O texto bíblico ele não nos deixa claro como foi que o povo se moveu para a guerra. Ele não clareia. Ele só diz que Saul conseguiu juntar esse grande exército. Eu não sei como ele conseguiu juntar esse grande exército. Eu não sei se ele falou da memória de seus pais, e este povo foi movido ao lembrar o que os seus pais sofreram no deserto, na covardia com que Amaleque atacou o povo quando saía do Egito. Eu não sei se foi essa memória que fez com que o povo se prontificasse e disse: aqui estou, Saul, para guerrear a guerra do Senhor. Eu não sei se porventura Saul omitiu que aquela guerra era um anátema. A Bíblia não deixa claro se ele omitiu ou se ele deixou claro que aquela guerra era consagrada ao Senhor, era anátema, eles não podiam tomar parte de nada. E se porventura eles pensaram nos promissores resultados dessa guerra, o quanto eles conseguiriam tomar para si, quem sabe fazer como Acã, tomar lá de Jericó uma das capas de ouro e algumas coisas que trouxe maldição sobre a terra de Israel, em que eles perderam quando foram lutar contra Ai. Não sei. A Bíblia não deixa claro se foi pela memória de seus pais, se foi pelos resultados promissores dos despojos desta guerra que eles imaginavam conquistar, ou se pela nobre motivação de obedecer ao rei, como quem obedece a Deus que escolheu o rei. Essa resposta tão pronta, quero eu pensar que foi porque eles imaginaram: este é o rei, o escolhido de Deus, foi ungido por Samuel, o profeta de Deus, o rei a quem Deus escolheu, e se Deus falou isso para ele, nós vamos obedecer e vamos estar com ele nessa guerra. Juntou 210.000 pessoas para esta guerra. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 6. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Os queneus, eles acostumavam viver em tendas, e eram um povo nômade. Certamente você vai lembrar de quem era este povo, quando eu lembrar a você com quem que Moisés casou. Moisés casou com a mulher do povo queneu. Seu sogro, Jetro, era queneu. E este povo teve uma proximidade do povo de Israel. E este povo no deserto, ao invés de eles serem um obstáculo, como Amaleque foi para Israel, e se tornarem inimigos de Israel, esse povo aproximou-se. Colocou-se como ajudadores de Israel. Jetro aconselhou Moisés. Diz lá no primeiro capítulo de Juízes, nós vemos eles habitando junto com o povo de Israel, com o povo de Judá. E o mesmo Deus que lembra-se
dos pecados de Amaleque para puni-los, o mesmo Deus lembra da misericórdia dos queneus para conceder-lhes misericórdia. Porque aquilo que plantamos, nós colhemos. Amém? Aquilo que plantamos, nós colhemos. Disse Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, versículo 7, no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Diga comigo, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os queneus foram misericordiosos com o povo de Deus no Egito. E Saul agiu com misericórdia para ir com este povo. Porque quem exerce misericórdia, alcança misericórdia. Mandou mensageiros e diz: os queneus, saiam do meio dos amalequitas, porque nós vamos entrar para destruir. E se vocês estiverem no meio deles, vocês também serão destruídos. E nós não queremos destruir vocês, porque vocês usaram de misericórdia para com os filhos de Israel no deserto, quando subiram do Egito. E diz a palavra de Deus que os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Perigoso é estar no meio do povo que vai receber a punição de Deus. Penoso é estar no meio de um povo em que a ira de Deus vai ser derramada. Diz um provérbio judeu: é perigoso ser vizinho de um ímpio. O que ele quer dizer? É perigoso você ter aliança, estar dentro do corpo da impiedade. Mas Deus, quando Ele decide derramar a sua ira e a sua punição, Ele faz distinção entre aqueles que o buscam em sinceridade com aqueles que vivem em impiedade. Assim foi que aconteceu quando Deus decidiu derramar a sua ira e disse: vou destruir toda a carne com o dilúvio. Deus lembrou-se que tinha Noé para salvar. E Deus salvou Noé e sua família. Assim foi quando Deus disse: vou destruir Sodoma e Gomorra, porque não aguento a impiedade que há nessas cidades. Deus lembrou-se de Ló e salvou Ló e as suas filhas. Assim foi em Jericó, quando Deus decidiu destruir Jericó, que também foi uma guerra anátema, consagrada ao Senhor, em que Deus salvou Raabe. E assim foi, amados, quando Deus determinou derramar a sua ira sobre os amalequitas, Deus salvou os queneus. Agora é importante perceber que em todo livramento divino, Deus exige um compromisso nosso. Diga comigo, em todo livramento divino, Deus exige um compromisso nosso. Noé, eu vou destruir o mundo com água. Agora eu peço a você, eu te digo, Noé, que tu construa uma arca. Noé teve um compromisso de construir uma arca. Se ele não construísse a arca, ele ia receber a mesma ira que o povo recebeu. Deus, Ele tem livramento para mim e para você. Mas Ele exige um compromisso da nossa parte. Deus, Ele tem livramento para você nas circunstâncias difíceis em que você está inserida. Mas Ele exige de ti um compromisso. Quando Deus decidiu derramar a sua ira sobre Sodoma e Gomorra, Deus disse para Ló que ele tinha que fugir. E ele não podia olhar para trás. A sua mulher olhou para trás. E ela não recebeu o livramento divino. Porque quando Deus decide derramar a sua ira, Deus tem livramento para o seu povo. Mas Ele exige um compromisso do povo que quer ser livrado por Ele. Ah, eu vou ser livrado por Deus porque eu tenho uma carteirinha de membro da cidade. Não, Deus quer compromisso com Ele.
Ah, eu vou ser livrado por conta disso, daquilo outro, sou filho de crente. Não. Você vai ser livrado que você tendo compromisso com Ele. Deus quer compromisso. Deus não quer que você diga assim, eu sou crente. Não, Deus quer que mais do que você dizer que é crente, as pessoas escutem pelo seu testemunho, pela sua vida, pelo seu agir, pela tua palavra, como você se dirige a uma pessoa, como você sai de um problema sério, como você é fiel dentro de seus relacionamentos e como você é honesto nos seus negócios. Tem livramento de Deus? Tem, mas Deus exige compromisso do seu povo. Deus exige compromisso de mim e você. Estamos numa era difícil, estamos nos últimos dias, vemos a ira de Deus sendo derramada, mas há livramento para aqueles que buscam a Deus. E Deus exige de nós compromisso. Compromisso. Compromisso com santidade, compromisso com a sua palavra, compromisso com amor ao próximo, compromisso com amor a Deus acima de todas as coisas. Quando Deus decidiu destruir Jericó, Deus teve livramento para Raabe e sua família. Mas Raabe só teria o livramento de Deus se ela colocasse na janela da sua casa. Não era de qualquer casa, era da sua casa. Um cordão de fio escarlate. Ela não podia dizer, não, eu vou botar um branquinho, né? Que simboliza a paz. Não. Tem que ter compromisso com aquilo que Deus pede de mim e de você. Não, mas pode ser assim, né? Conheço um irmão ali que ele é crente desse jeito, ele faz isso, faz aquilo, vai para acolá, vai para acolá. Pode ir para onde for. O compromisso de Deus é com você e o seu é com Deus. Ele pode fazer o que quiser, ele pode ir aonde quiser, mas o seu compromisso é com Deus. Ele pode ver do jeito que ele quer, mas você vai descer a um cordão de fio escarlata. Não é azul, não é verde, não é branco, não é amarelo, é escarlata, porque é o compromisso que você tem que ter com Deus. Se ela descesse um cordão de fio branco, verde, azul, ela hoje não tinha história para contar e não estava na genealogia de Jesus Cristo. Mas ela teve um compromisso com Deus. Porque Deus tem livramento para mim e para você, mas Ele exige de mim e de você um compromisso. Ela desceu um cordão de fio escarlate. E Deus ainda disse mais. E Raabe, e você vai ficar dentro da sua casa com os seus pais. Porque o meu compromisso de livramento contigo é se você estiver dentro da sua casa com os seus pais. Porque se você estiver fora, não tem um compromisso com o seu livramento. Você vai morrer junto com os outros. Então tinha que ter o fio de escarlata lá. Mas tinham que ficar dentro da casa. Porque se saísse da casa também não tinha livramento. Porque Deus ele livra como Ele quer. Diga comigo, Deus livra como Ele quer. Tem hora que Ele manda sair da cidade, tem hora que Ele manda ficar dentro da casa. Tem hora que Ele manda fugir de Sodoma e Gomorra, mas tem hora que Ele diz, Jericó vai ser destruída, mas tu se prende dentro da tua casa, porque se tu sair de dentro dela, tu vai perecer. Deus livra como Ele quer. Se Ele livrou teu irmão de um jeito, Ele pode querer livrar você de um outro. Mas você tem que ter o compromisso com aquilo que Ele disse ao teu coração. Você tem que ter compromisso com o que a voz de Deus falar para você. Amém? Se Deus livrou seu irmão através de uma cirurgia, glória a Deus. Mas se Ele quiser também, Ele livra você através de uma oração e você é curado e curado em nome de Jesus Cristo. Porque Ele dá livramento como Ele quer. Tem hora que Ele manda sair da cidade, tem hora que Ele manda ficar trancado em casa. E os queneus Deus mandou sair da cidade. Saul diz, saiam da cidade que vocês usaram de misericórdia para com os filhos de Israel. E nós queremos usar de misericórdia para com vocês. Saiam daí que a gente vai destruir tudo. E se vocês estiverem no meio do povo, a gente vai sair acabando matando vocês também, porque a gente não vai distinguir quem é quem. E o povo saiu do meio, porque Deus tem livramento. Deus tem livramento. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, diz, e ouvi outra vez a voz do céu que dizia, sai dela, povo meu,
para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu, para que não seja praticante dos seus pecados e não incorra nas suas práticas. Porque se tornamos participantes do pecado, da sociedade perdida que nós estamos inseridos, nós deixaremos de ser sal e luz. E ao invés de abençoarmos, nós seremos alvos das pragas. Mas eu e você não seremos, porque nós assumiremos o nosso compromisso com o nosso Deus. E aqueles que respondem com o compromisso com o seu Deus, têm livramento do céu. 1 Samuel capítulo 15, versículos 7 a 9. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilar até chegar a Sul, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem. E aos cordeiros e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus mandou destruir tudo. Deus mandou que eles não perdoassem, porque aquela guerra não era deles, aquela guerra era do Senhor. Mas Saul redefine a ordem de Deus. Pensa como nós gostamos de redefinir a ordem de Deus. Pense como nós gostamos de dar um novo significado à ordem de Deus. Mas eu e você, nós não temos poder para redefinir a ordem de Deus, para dar um novo significado à ordem de Deus. O poder que eu e você temos é obedecer à ordem de Deus. Esse é o poder que nós temos recebido, para obedecer à ordem de Deus. Eu e você não fomos ungidos e escolhidos para redefinir a ordem de Deus. Nós fomos escolhidos e ungidos para obedecer à ordem de Deus. Agora, nestes dias, nós presenciamos os ministros do STCF redefinindo a ordem de Deus. E eles redefinem de uma forma até tentar colocar de forma mais eufemística possível. Interrupção terapêutica da gravidez. Você sabe o que é isso? Essa palavra é tão bonita, né? Interrupção terapêutica da gravidez. Homicídio. Aborto dos anencéfalos. Interrupção terapêutica da gravidez. O que esses ministros fizeram? Eles redefiniram a ordem de Deus. A ordem de Deus é não matarás. O que esses ministros disseram? Não, nós estamos tomando uma medida terapêutica interrompendo essa gravidez. E quantos cristãos têm apoiado essa ideia, né? Deus olha diferente de mim e de você, amados. Deus não olha como eu e você olhamos, não. Saul olhou e aquilo que foi bom aos olhos, ele poupou. Aquilo que tinha valor de aparência, de imagem e valor econômico, ele poupou. Ele poupou o melhor do gado, ele poupou o melhor das ovelhas. Ele poupou inclusive o rei dos amalequitas. Ele poupou. Ele julgou pelo valor econômico. Ele julgou pelo valor da aparência. Ele julgou pelo valor da imagem. Ele não julgou pelo valor divino. O valor divino era para destruir tudo. O que Deus estava vendo não era um gado bonito, não era um bezerro bonito.
Não, Deus estava vendo um povo pecador, em que o seu pecado chegou até o trono de Deus, em que a sua iniquidade extravasou todos os limites. Foi o que Deus viu. Mas Saul viu diferente. Onde está o seu valor? Onde que você está valorizando? Eu e você temos julgado as coisas pelo valor econômico, pelo valor da imagem, ou eu e você temos julgado as coisas pelo valor divino? Aquilo que Saul preservou não tinha valor diante de Deus. O que os nossos ministros estão fazendo é julgar o valor da vida por questões perigosíssimas que a gente nem leva em conta. Eles estão dizendo para Deus e o mundo que a vida deve ser julgada pela utilidade de um ser. E uma pessoa, ela é pessoa independente da sua utilidade. Uma pessoa, porque está acamada e não consegue mais ser funcional, ela continua sendo pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, com o Espírito dentro dela. A palavra de Deus nos diz que a vida é desde o ventre. Quando eles dizem, não, mas uma pessoa nascer para viver 40 minutos, 50 minutos, 2 horas, 3 horas. A vida não é medida pelo tempo que vivemos. Tem pessoas que viveram 80, 90 anos, mas viveram menos do que gente que viveu 12, 15 anos. A pessoalidade, a personalidade não tem a ver com o tempo de nossa vida. A imagem e semelhança de Deus não tem a ver com o tempo que vivemos. A imagem e semelhança de Deus não tem a ver com a nossa força, com o nosso vigor, com a nossa utilidade, com o nosso QI. Não! A imagem e semelhança de Deus está em toda criatura, está em todo ser humano. Os nossos ministros fizeram a mesma coisa que fez Saul. Não julgaram pelo valor divino, julgaram pelo valor econômico, julgaram pelo valor da imagem, julgaram pelo valor da utilidade, e esse não é o valor que Deus quer. Deus não quer o valor da utilidade, Deus não quer o valor da imagem, Deus não quer o valor econômico, Deus quer o valor divino. Saul caiu no mesmo pecado do profeta Samuel. Quando foi, logo após esse episódio, consagrar o novo rei de Israel, ungir o novo rei de Israel, ele julgou pela imagem, ele julgou pela aparência. Até que Deus disse, não, Samuel, você anda comigo há muito tempo, você anda em intimidade comigo, mas agora você está sendo enganado pelos seus sentidos. Eu não julgo pela aparência, mas eu julgo pelo coração. E o homem que eu tenho escolhido para mim, ele nem aqui chegou ainda. Peça logo o pai dele para mandar buscar, porque o homem que eu escolhi é segundo o meu coração. O juízo foi apenas para o povo comum e para aquilo que era vil e desprezível. Aquilo que o povo viu que era vil e desprezível, eles destruíram. Era vil e desprezível aos olhos deles. Mas aos olhos de Deus, tudo aquilo que eles trouxeram era vil e desprezível. Agag, o rei dos amalequitas, era vil e desprezível. Aqueles gados gordos, fortes, eram vis e desprezíveis, porque Deus já tinha condenado, porque já eram anátemas diante de Deus. Diga comigo, Senhor, ajuda-nos a não julgar pelo valor da imagem, pelo valor econômico, pelo valor da utilidade, mas sim pelo valor divino. Que o Senhor nos ajude neste mundo que julga tanto pelo valor da imagem, pelo valor da utilidade, pelo valor econômico. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 a 12. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei,
porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Samuel havia ungido Saul. E ele entristeceu-se muito quando Deus disse o seguinte: Samuel, eu tenho rejeitado a Saul. Por que Deus disse para Samuel que Deus o tinha rejeitado? Porque ele deixou de me seguir. E não cumpriu as minhas palavras. Sabe o que foi que Samuel fez? Samuel não se alegrou. Talvez ele pudesse se alegrar, né? Porque ele saiu muito triste quando ele julgava o povo de Israel, e o povo de Israel o rejeitou, dizendo que queria um rei. Saiu muito triste, mas Deus disse: Samuel, o povo não te rejeita, o povo rejeita a mim. Unja o rei, porque eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Então ele podia, até quem sabe, querer se alegrar, ter alguma satisfação. Está aí. Não era o que o povo queria, o rei? Está aí. Pois estão se dando de mal agora, porque o rei que Deus deu para eles, agora Deus está rejeitando. Ele podia vibrar, né, com o fracasso do seu sucessor. Mas sabe o que ele fez? Ele chorou. Ele clamou. Ele nem sequer dormiu aquela noite, porque passou a noite intercedendo pela vida de Saul. E sabe qual era o pedido dele? Para que Deus revogasse esse decreto, para que Deus não rejeitasse Saul. Passou a noite intercedendo e clamando a Deus, para que Deus desse mais uma chance a Saul. Mas Deus não voltou atrás. Deus disse: eu já o tenho rejeitado, porque ele deixou de me seguir e não cumpre as minhas palavras. Eu mandei ele destruir tudo, Samuel, e ele não destruiu. E ele não destruiu. Ele honrou mais os seus interesses pessoais do que a mim. E ele procurou agradar mais ao povo do que a mim. Porque o povo quis poupar, mas a palavra final era do rei. Ele podia bater o martelo e dizer: não, vocês têm que matar. Tem que destruir tudo. Ele tinha convicção de que Saul tinha sido escolhido por Deus. E ver Saul sendo rejeitado era muito duro para Samuel. Ele sofreu com a rejeição de Deus. Ele estava idoso, já estava com idade avançada, e ele temia pela sucessão da monarquia, e temia pelo bem do povo de Israel, o povo de Deus. Passou toda a noite intercedendo por Saul. Saul foi escolhido por Deus? Sim ou não? E Deus rejeitou Saul? E Deus se arrepende? Deus não mudou o seu propósito para com Saul. Foi Saul que mudou o seu coração para com Deus. Deus, ele não mudou o seu propósito para comigo e para com você. O propósito de Deus permanece para mim e para você. Se alguma coisa desandou nestes últimos dias, é o meu coração e o seu coração que mudou para com Deus. Porque diz assim: arrependo-me. Aí ele diz: porque deixou de me seguir e cumprir as minhas palavras. Deus não se arrependeu de colocar Saul como governante porque ele estava administrando mal. Deus não se arrependeu de colocar Saul como governante
porque algumas coisas Deus não gostava, da forma de ele administrar, de ele conduzir o povo. Não, Deus não rejeitou por conta disso. Deus o rejeitou simplesmente porque ele deixou de seguir a Deus e obedecer às suas palavras. Por isso. Olha só onde foi que Samuel se encontrou com Saul, em Gilgal. Diga comigo, Gilgal. Gilgal foi o lugar onde ele foi proclamado rei. Gilgal foi o local onde seria a renovação do reino. Saul, aqui eu me encontro contigo em Gilgal e aqui seria a renovação do reino, mas Deus se arrependeu. E Saul tinha edificado uma coluna, um monumento. E diz a palavra de Deus em honra a si. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Olha só o que ele fez. Quando ele venceu a guerra, antes de ele lembrar de adorar a Deus e de glorificar a Deus, ele decidiu construir uma coluna para celebrar o seu triunfo e honrar o seu nome. Vencendo uma guerra e perdendo um reino. Eu sempre peço, Senhor, me ajuda a todos os meus triunfos, eu lembrar e reconhecer que eles é a tua mão na minha vida. Amém? O que você tem triunfado e celebrado? Não construa uma coluna para fazer o seu nome. Construa uma coluna para celebrar o Senhor. Antes de adorar a Deus, ele lembrou-se de si. Antes de honrar a Deus, ele procurou perpetuar o seu nome. Nós não estamos aqui para perpetuar o nosso nome. Nós estamos aqui para engrandecer o nome de Deus. Deus lhe dá vitórias. Erga um altar de adoração ao Senhor. Deus lhe dá vitórias, não erga uma coluna em honra a você. Erga um altar em celebração ao Deus que te deu a vitória. Nesse encontro, chega um momento de prestação de contas. Porque Deus, Ele ungiu você, Ele ungiu a mim, e Ele nos deu com essa unção autoridade, e nos deu dons para realizar uma tarefa. E Ele nos dá tarefas a executar. Mas toda vida que se dá tarefas, é necessário o quê? Ter um feedback, ter uma prestação de contas, ter um exame de contas diante daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Sim ou não? E como é que foi esse exame de contas dessa guerra? O que aconteceu? O que Samuel disse para Saul? E o que Saul apresentou como desculpa para não ter executado a ordem divina por completo? Nós vamos ver isso em nome de Jesus, na próxima terça-feira, como se deu esse encontro. Depois de uma noite toda de oração de Samuel, clamando e pedindo a Deus para que não rejeitasse Saul. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Você foi ungido para obedecer a Deus, para fazer a vontade dEle, para julgar segundo os valores divinos e não segundo os valores dessa sociedade caída. Fique em pé em nome de Jesus.
acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor. A sua cabeça nesse momento. Você que está vivendo uma situação, um momento na vida em que você não está encontrando saída, fala agora com Deus, que assim como Ele disse para Noé, como Ele ia dar-lhe o livramento, assim como Ele disse a Ló, assim como Ele disse a Raabe, assim como Ele disse aos queneus, o Senhor vai te dizer como que Ele vai te dar o livramento dessa situação. Fala com Ele agora, que Ele vai falar ao teu coração. Ele vai te ensinar como que Ele vai te dar o livramento e qual o compromisso que Ele pede de ti. Assim como Ele pediu um compromisso de Noé, de Raabe, de Ló e dos queneus, Ele vai falar contigo qual é o compromisso que Ele está querendo de ti. E a sua poderosa mão vai te dar livramento em nome de Jesus. Deus poderoso e maravilhoso, Deus misericordioso, Deus justo, que estamos nós, Senhor Deus, povo teu, ovelhas do teu pasto. Oh Deus, quantas vezes somos colocados em situações em que nós não conseguimos achar a saída, mas Tu és um Deus que livra aqueles que em Ti confiam, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor,
Abençoa cada irmão, a cada irmã que está vivendo um momento difícil, tem olhado para um lado, para o outro, tem procurado saída e não tem encontrado, Senhor. Mas em nome do Teu Filho amado Jesus, fala ao coração, ó Pai, deste irmão e desta irmã, Senhor. Qual o compromisso que Tu exige dele e dela, ó Pai? Qual o passo de compromisso que Tu queres, Senhor Deus, que eles deem, Senhor Deus? E estende a Tua mão salvadora, porque Tu és a nossa bandeira, Senhor. Porque o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é quem nos livra do mal, o Senhor é quem nos tira, Senhor Deus, do meio deste mundo de pecado, ó Pai, para vivermos em santidade diante da Tua presença, meu Deus. Eita, canta, santo, 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 santo Deus do Israel, aleluia. Oh, Deus santo. Olha, Senhor, olha, Pai, com Teu olhar de misericórdia, Pai, e salva-nos, ó Pai, livra-nos, Senhor, e guarda-nos, ó Pai, dessas circunstâncias difíceis, tão difíceis que venham assolar a vida dos Teus filhos, ó Pai, e concede-lhe vitória no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. E que ao sairmos vitoriosos, ó Pai, venhamos, Senhor Deus, a erguer a bandeira da nossa salvação. Venhamos reconhecer a Tua grandeza, a Tua salvação, o Teu livramento, ó Pai. Venhamos, Senhor Deus, a erguer, Senhor Deus, o Teu santo nome, glorificá-lo na beleza da Tua santidade. E reconhecer que a vitória, antes de ser nossa, na verdade ela é Tua, Senhor. Tu quem nos honra com essa vitória, Senhor, porque ela pertence a Ti, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, pedimos a Ti que possamos responder, Senhor, com obediência ao nosso chamado, ó Pai, a unção de Deus que há sobre a vida de cada um de nós. Que possamos obedecer a Tua direção. Ajuda-nos, Senhor, a não cair como caiu Saul, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não julgar não segundo os Teus valores, Senhor, mas a julgar conforme a Tua vontade, conforme os Teus valores. Não nos deixa sermos vendidos pelos valores deste mundo. Somos ensinados dia a dia e bombardeados a julgar segundo os valores deste mundo, mas ajuda-nos a julgar conforme os Teus valores. Não pela roupa que o irmão veste, não pelo carro com que ele chega, mas pelo sangue de Cristo, ó Pai, que comprou o nosso irmão, a nossa irmã. Ajuda-nos a nos julgar os irmãos, Senhor Deus, não pela sua profissão, ó Pai, mas porque ele é nosso irmão e nossa irmã em Cristo. Ajuda-nos a julgar, Senhor Deus, as coisas e as pessoas neste mundo, ó Pai, não pelo valor da imagem, não pelo valor econômico, não pelo valor da utilidade, mas pelo valor divino, ó Pai, com os Teus olhos clementes e de misericórdia, e que ama o pecador e aborrece o pecado. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e ajuda-nos a viver em conformidade com a Tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Eu gostaria, amados, de saber se nessa noite algum amigo, alguma amiga que nos visita essa noite e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou algum irmão, alguma irmã que deseja se reconciliar com o Senhor. Se alguém nesta noite que deseja, dá um sinal com a sua mão, que nós queremos orar por você. Há alguém nesta noite? Não há? Amém. Nós continuamos adorando e louvando a este Deus maravilhoso. Dia 12 de maio estará iniciando o seminário sobre evangelismo pessoal. As inscrições são até o próximo sábado, dia 5 de maio. As informações os irmãos podem colher na recepção.
Sexta-feira, nosso culto de oração, toda a igreja convidada a estar conosco aqui orando ao Senhor, seguindo o exemplo de Samuel. Não vamos passar toda a noite, mas temos o culto de oração e logo em seguida temos a vigília até meia-noite. Todos os irmãos estão convidados. E sábado, a nossa Santa Ceia. Toda a igreja convidada a estar aqui conosco. Se você puder, traga 1 quilo do amor para que a gente possa unir com outras cestas básicas que a igreja já toma para poder, já compra para poder ajudar as pessoas. Mas a demanda tem sido muito grande. Nós somos 37 endereços e nós temos comunidades em que nós estamos inseridos muito carentes, precisando de auxílio e de ajuda. Se você puder separar 1 quilo de alimento e trazer, certamente Deus receberá como louvor a Ele e como um compromisso de responsabilidade social também com aqueles irmãos que precisam. E vamos orar pela irmã Berenice, que pede oração, pelo seu filho José Ézio, pela irmã Vilani Caula, continuar orando pelo Jonathan, pela irmã Liene também, e apresentar ao Senhor que o Senhor possa estar dando saúde, em nome de Jesus. E o Rogério me lembra que ainda há crianças para serem adotadas no programa Amigo da Criança. Se você deseja contribuir com pelo menos R$20 mensais, se quiser abençoar com mais, glória a Deus, né? Mas pelo menos R$20 mensais você ajuda a contribuir com uma criança que está em situação de vulnerabilidade. Ao invés de ela estar nas ruas, ela vai estar no projeto, sendo acompanhada, com desenvolvimento cognitivo, espiritual, emocional, né? Socioeducacional, para a honra e glória do Senhor Jesus, e espiritual. Aniversário de Jacleia, amém. Os irmãos querem parabenizar, diga comigo, parabéns. Vamos orar ao Senhor. Convidar aqui o pastor Evandro para fazer essa oração, agradecendo a Deus por mais um ano de vida e apresentando esses nossos amados irmãos que têm pedido oração por saúde. O Senhor possa estar curando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saudão. Amada igreja, com a paz do Senhor, amém. Quantos nessa noite ouviram a voz do Espírito Santo, amém. Glória a Jesus. Diga assim, Senhor, me ajuda a colocar em prática. Glória a Jesus. Excelentíssimo Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor da glória, Deus amado, Deus santo, ó Deus querido, é com muita alegria, Pai, que estamos nessa noite, Senhor, em sua santa presença, meu Deus, te glorificando, Senhor, te adorando, Pai amado, meu Senhor, na beleza de sua santidade, ó Papai do céu, e assim, meu Senhor, nós estamos muito gratos nesta noite, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Senhor, pela sua palavra nesta noite, que falou profundamente, Senhor, aos nossos corações. Obrigado, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a nós colocar em prática, Senhor, a tua santa palavra, meu Deus amado, porque o Senhor nos escolheu, nós somos o povo seu, Senhor, e ovelha do seu pasto. Ó Deus querido, continua abençoando, ó Pai, esta igreja poderosamente, abençoa o teu ungido, abençoa o pastor Euquia, meu Deus, derrama da tua graça, do teu poder, e continua, Senhor, a usar poderosamente, Senhor, na tua grande obra. E assim, meu Deus, a tua filha que está aniversariando nesta noite, nesse dia, ó Senhor, nós nos alegramos com a tua serva, Pai amado, abençoa com a tua rica bênção do céu. Meu Senhor, toma a tua filha em tuas santas mãos e opera poderosamente, meu Deus amado, e assim, meu Senhor, abençoa a sua família, aqueles que pedem oração, aqueles que foram mencionados nesta noite. Tu és o Deus de milagre, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que faz o que o homem não pode fazer. Senhor, opera o milagre, Senhor, da restauração, da saúde, em nome de Jesus, Pai querido, e assim nos despede para o nosso lar, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e a igreja do Senhor diz...